vamos ler então a mensagem do livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, evitando a tentação. Vigiai e orai para não entrardes em tentação. Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 38. Vigiar não quer dizer apenas guardar. Significa também precaver-se e cuidar. E quem diz cuidar, afirma igualmente trabalhar e defender-se. Orar a seu turno não exprime somente adorar e aquietar-se, mas, acima de tudo, comungar com o poder divino, que é crescimento incessante para a luz, e com o divino amor, que é serviço infatigável no bem. Tudo o que repousa em excesso é relegado pela natureza à inutilidade. O tesouro escondido transforma-se em cadeia de usura. A água estagnada cria larvas de insetos patogênicos. Não te admitas na atitude de vigilância e oração, fugindo à luta com que a terra te desafia. Inteligência parada e mãos paradas impõem paralisia ao coração, que da inércia cai na cegueira. Vibra com a vida que escoa, sublime ao redor de ti, e trabalha infatigavelmente, dilatando as fronteiras do bem, aprendendo e ajudando aos outros em teu próprio favor. Essa é a mais alta fórmula de vigiar e orar para não cairmos em tentação. Graças a Deus. E eis-nos aqui, Senhor Jesus, nos apresentando para a tarefa que Tu nos confia neste momento. Que nós possamos, Senhor, orar e vigiar, para que não sejamos, Senhor, pegos em tentação, mas ajuda-nos a colocarmos as nossas mãos no trabalho, procurando levar a esperança, o consolo, o alívio para aqueles que se aproximam de nós. Envolve-nos a todos na vossa luz e no vosso amor, para que possamos, acima de tudo, fazer a vontade do Pai. E assim, Senhor, que Tu possas, nesse momento, derramar as Tuas bênçãos de amor, de intuição e de inspiração à nossa Sandra, que nos trará o estudo da tarde de hoje do Teu Evangelho. Envolve a nossa Kilsen também, Senhor, nas vibrações de amor e paz, para que ela possa nos trazer o comentário do Fonte Viva na tarde de hoje. E abençoa todos nós que aqui estamos, para que possamos absorver todas as lições, mas praticá-las no nosso dia a dia. Em Teu nome, Senhor Jesus, em nome de nossa Mãe, Maria de Nazaré, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que, encerrando essa prece, possamos dar início à nossa reunião na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo direito? Eu preciso... Tá bom? Tá tudo bem? Estão ouvindo? Também eu conheço a voz, né? Boa tarde, sejam bem-vindos. Que bom que depois de um feriado a gente vê, não é? As pessoas aqui na nossa casa de amor, de tudo de bom, não é? Claro que tem momentos que vocês não podem vir por alguma situação, mas a gente fica feliz, né, Dicinha, né, Cris? Né, Helena? Quando vocês vêm, né? Que são atraídos pelo amor de Jesus e pela vontade que cada um tem de estar aqui. A gente precisa ter vontade, a gente precisa acionar esse movimento, não é? De trabalhar por Jesus, de querer se melhorar. E o estudo, e tudo que a gente vai ouvindo da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, vai nos ajudando a cada vez mais nos espiritualizarmos, cada vez mais a gente sentir, olhar para trás e falar, poxa, eu melhorei, não é? Então,
É esse caminho que a gente deve abraçar e pedir, não é? A Deus, a Jesus, a espiritualidade. Fortalece em nós essa vontade de estar trabalhando, de estar na casa, de estar ajudando, de ser útil, não é? É isso que a gente precisa aprender a pedir. Mas, por enquanto, a gente ainda pede muita coisa material, não é? Mas a gente chega lá. Então, quando a Dircinha, ela leu a página, como a gente sempre lê, como ela sempre lê, a gente pensa assim, poxa, eu cheguei aqui, não é, com muitos pensamentos difíceis, não é, uma correria, trancos e barrancos, mas cheguei a casa. E quando ela lê a página, parece que a gente vai entrando, né? A gente tem que procurar isso, em sintonia com toda essa ambiência que foi preparada para todos nós. E para os trabalhos de amanhã, e para os trabalhos depois, e para o estudo de domingo, e assim vai, né? Então, essa página, quando ela lê, depois quando a Kilce também fizer o comentário, é tudo para a gente conseguir elevar os nossos pensamentos, não é? Para que a gente consiga se ajustar com a espiritualidade tão sublime que aqui está. E está sempre nessa casa. Tá? Queria deixar isso para todos nós. Então, hoje, o nosso estudo é o capítulo 27, que fala sobre a eficácia da prece. É um tema que eu falei assim, eu pensei, mas a prece? A gente faz prece, não é? A gente faz. Será que a gente faz sempre prece ou a gente faz de vez em quando? Então, me veio assim, quando eu fui estudar, a gente vai aprendendo que é algo muito mais profundo do que você se dirigir a Deus, a bons... Claro que a prece tem essa definição, mas é algo que sai de você, de sentimento. Quando você faz uma prece, você tem que colocar teu sentimento. Ah, mas eu não tenho esse sentimento todo. Tem. Sentimento de amor, sentimento de coragem, né? Quando a gente se liga a Deus e aos bons espíritos. Então, o objetivo hoje da nossa conversa é esclarecer como é que age Deus quando a gente faz uma prece. Como é que age a espiritualidade quando a gente pede algo? Como é que a gente deve se portar? Como é que eu devo... A gente viu isso na sexta-feira passada. Como é que eu devo me portar para que a prece que eu faça, ela seja eficaz, ela seja eficiente, ela produza algo de positivo para mim e para quem eu emano, para quem eu envio, não é? Então, Kardec vem falar isso de uma forma didática, de uma forma bem clara. Então, a gente inicia pedindo ajuda ao Livro dos Espíritos, na pergunta 659, quando o Kardec fala assim, pergunta aos Espíritos, qual o caráter geral da prece? Aí os Espíritos respondem, a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é colocar-se em comunicação com ele. Então, o que eles estão dizendo para a gente? Que a prece é um ato de adoração, não é? E que ela deve ser utilizada para a gente se comunicar com Deus, com os bons espíritos, com os espíritos superiores. Mas a gente pensa assim, Sandra, eu quero orar a um espírito inferior. Não. Eu vou orar por um espírito inferior. Eu vou fazer a minha prece direcionada a Deus, a Jesus, à espiritualidade, aos bons espíritos, para que eles ajudem esse espírito que está fazendo escolhas difíceis, escolhas equivocadas,
se afastando das leis de Deus, então eu peço a espiritualidade. É como os espíritos respondem. O que é prece? É um ato de adoração, é a comunicação com Deus. Então, reforçando, né? É entrar em comunicação com Deus, com os bons espíritos, com a espiritualidade. A gente precisa ter isso claro na nossa mente. Peçamos a Deus ajuda para um espírito difícil, ok? Então, quando os espíritos definem, né, vem dando essas orientações para a gente, orar a Deus é se aproximar dele. Se a gente fechar os olhos, parece que a gente vai mesmo, né, em direção a Deus, é se aproximar de Deus, é se comunicar com Deus, não é? E todas essas definições nos levam a quê? A pensar que, quando eu faço uma prece, é um movimento inteligente, é um movimento sábio. Por quê? Porque eu estou parando, direcionando o meu pensamento a um ser, não sei nem se eu posso falar isso, né? Um ser superior, que sabe de todas as coisas, que criou tudo, e eu estou buscando, com esse ser, uma resposta, uma solução, um conselho, um alento para as dificuldades que eu estou passando. Então, a decisão de fazer prece é racional? É racional. É inteligente? É inteligente. A gente tem que pensar. Isso, para mim, foi muito forte, né? Porque a gente vai fazendo prece, parece que a coisa vai assim, ó, mecanicamente, não é? E não é. É algo muito mais sério. Para a gente se comunicar com a espiritualidade, é o que eu falei no começo, a gente tem que se recolher, né, fazer a prece, orar em segredo, né, se recolher e ter uma conversa íntima com Deus. Então, nada que está ao redor exterior pode atrapalhar aquele momento. Tá? Então, a gente busca, quando a gente faz a prece, né, aquele que sabe de tudo, aquele que criou todas as coisas, e esse é um pensamento inteligente, esse é um movimento racional e sábio. E a gente, então, começa a nossa... Continua, né, a nossa conversa, lendo o item 5, que está aí na página que vocês receberam, onde Jesus fala assim: seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis e vos será concedido. Então, vamos lá, vamos pensar. Será que tudo que a gente pedir a Deus, a Jesus, será que a gente vai receber? Será que a gente vai conseguir? Me veio assim, se eu pedir para ganhar, geralmente é coisa de dinheiro, né? Se eu pedir para ganhar na loto, na loteria, será que Deus vai falar assim, joga, minha filha, vai que você vai ganhar? Eu nem jogo, tá, gente? Joga que você vai ganhar. Não é esse caminho, não é, gente? Não é isso, não é o material. A gente vai ver depois como é que a gente deve orar, não é? Quais os benefícios que a prece traz para a gente, a alegria que ela traz, que está bem explicado no item 23, o meu é só do item 5 ao 8, mas no item 23 tem uma mensagem de Santo Agostinho, que quando você lê é um poema, então ele vai te levantando assim nos braços, ele fala de orvalho, ele fala de flor, ele fala de bênçãos, ele fala de gotas de orvalho. Então, você vai se elevando e você parece que botou a mão assim, ó, lá deu a mão a Jesus e falou, vamos junto, entenderam? Então, Deus atende aos pedidos que vão nos beneficiar. Ele não atende aos pedidos que vão dificultar a nossa evolução, o nosso progresso moral, nosso crescimento espiritual. Isso não. Então, Deus sabe das nossas necessidades? Sabe aquilo que a gente precisa. Então, pensei muito nisso. Quando a gente
está em determinado trabalho, está convivendo com algumas pessoas, que a gente reclama, não é? Do chefe, a gente reclama de fulana que me olha de jeito esquisito, a outra que não tem uma amizade, a outra que não olha para mim, que não dá um bom dia, isso ou aquilo. A gente tem que parar e pensar. A gente está no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo. Deus é perfeito, é justo, é bom, é misericordioso. Então, a gente está no lugar correto, ali, naquele lugar, para a gente fazer o nosso aprendizado, para a gente crescer, para a gente evoluir. Então, por exemplo, se Deus... Vamos falar da gente. Se eu faço mau uso do dinheiro, um exemplo que a gente traz. Se eu faço mau uso do dinheiro e consigo um emprego um pouquinho melhor, não é que eu ganhe mais um pouco. Vamos pensar nisso. Eu faço mau uso do dinheiro, tá? Quando eu tenho aquela quantia, eu sou mesquinho, eu sou egoísta, eu só penso em mim. Então, de repente, eu ganho mais um pouquinho. Será que Deus vai falar assim? Vou te dar, você vai ganhar algo maior. Você vai ganhar na loteria. Você vai ter recursos maiores para você ser mais egoísta, ser mais mesquinho, não é? Ser mais individualista? Não. Tá? Aí, na lição, não no Evangelho, né, que eu escrevi aqui. Quando Jesus, nesse item 5, que ele fala, seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis e vos será concedido. Quando Jesus fala, pedir, né, e obtereis, o que ele está falando? Ele está falando que as coisas vêm, mas não da forma que a gente espera. Não daquilo que a gente imagina, não é daquilo que a gente almeja, não é dessa maneira. Tem uma frase de Chico que ele fala assim, tudo que é seu encontrará maneira de chegar até você. Tudo. Difícil a gente aceitar, entender, internalizar. Tudo. Vamos gravar, vamos botar na cabeceira da nossa cama, igual vestibular, quando a gente botava as fórmulas, não é? No quarto, na sala. Tudo que é seu encontrará maneira de chegar até você. Mas com a nossa ansiedade, o que a gente faz? Vai atropelando e não acredita muito. Então, em cima, não é, de tudo que a gente ouviu, de tudo que a gente está estudando agora, do pedindo de quereis, o Evangelho traz uma situação bem interessante, não é? Dessa máxima de Jesus mesmo. O que a gente tem que pedir? Então, ele conta, né, uma passagem bem bonita de um homem que ele estava perdido no deserto e ele, com muita sede, o que ele faz? Desfalecendo, ele roga a Deus, ele pede a Deus que o ajude. Daí ainda tem tempo, né? Ele está desfalecendo, mas ele pede. Roga a Deus que o ajude naquele momento. E a gente pode pensar assim, de repente, no pensamento desse homem, na cabeça dele, a forma de ajuda que ele, de repente, esperava, era que viesse um anjo com asas, né? Que Deus, Jesus, materializasse aquela água, e essa água viesse num vaso, água fresquinha, e o bom espírito e o anjo colocasse ali, né, nas mãozinhas dele, para ele beber. Mas não foi isso que aconteceu. Ele foi ajudado, sim. Mas de que forma? A gente traz bem isso para a nossa vida, né? De que forma ele foi ajudado? Deus enviou um bom espírito. E esse bom espírito intuiu. Eu posso falar que intuiu ideias, né? Uma ideia, uma sugestão, soprou. Sabe esses sopros que a gente sopra nos nossos ouvidos? Soprou no ouvido do homem para que ele
se levantasse e que ele tivesse forças para seguir uma determinada direção. Não é? E ele assim, o que ele fez? Teve forças, levantou e foi na direção certa. Então, ele seguiu esse caminho e mais à frente ele encontrou o quê? Um riacho, um regato, e assim ele matou sua sede. E a partir daí ele ficou o quê? Mais forte ainda. Claro que isso é um conto, é uma história, é algo para a gente colocar na nossa vida. Aí a gente pensa da seguinte forma: se ele é um homem de fé, o que ele falaria depois que ele conseguiu beber a água? Agradecido, né? Agradeço, Deus, agradeço, Jesus, por terem me intuído, por terem darem essa sugestão. Agradeço pela intuição que eu tive. E se ele é um homem orgulhoso, um homem sem fé, o que ele fala? Que ideia brilhante eu tive. Que sorte que eu tive essa ideia. Eu acho que a gente é mais para esse do que o agradecer. Fala, gente, eu falo ele, tá? Desculpa aí meter vocês nessa confusão toda. Né? Então, a ajuda veio, mas ele teve que fazer o quê? Se esforçar, não é? Ele teve que tirar toda a força, todo o vigor para que ele fosse ajudar. Então, o pedir e ficar no estado de inércia, que a gente vai ver mais à frente, é complicado, não é? A gente tem que se movimentar, a gente tem que usar a ação para a gente ser ajudado nesse sentido. No item 6, Kardec fala assim: há pessoas que contestam a eficácia da prece, baseando-se no princípio de que, sendo Deus conhecedor de todas as nossas necessidades, é inútil expô-las a Ele. Acrescentam ainda que nossas súplicas não podem mudar os desígnios de Deus, porquanto tudo no universo encadeia por leis eternas. Então, esse texto trazido por Kardec está na Revista Espírita. Eu acho que é de 1866, de janeiro. A Revista Espírita, ela traz, esmiuça, detalha muitos ensinamentos do Evangelho, do Livro dos Espíritos, não é? Então, naquela época, em 1866, as pessoas, elas negavam a utilidade da prece. Para que você vai orar? Se as leis de Deus são imutáveis, elas não mudam, elas são eternas. Por quê? É isso e pronto, você tem que passar por isso e ponto final. Era uma bandeira que se levantava, de que não se poderia mudar aquilo que é imutável. E tem uma outra situação que essas pessoas de todos os níveis, intelectuais e pessoas simples, que elas falavam assim: não temos que agradecer a Deus nem um favor especial, portanto é inútil orar. Se a gente ficar só nesse trecho, a gente vai pensar: poxa, será que Deus, nosso Pai, não é? Será que Ele faz isso com a gente? Eu estou passando por uma dificuldade, não adianta orar, não adianta pedir, não adianta eu me comunicar, me conectar com a espiritualidade. Aí vem a explicação. Existem as leis, sim, de Deus, não é? As leis eternas, imutáveis. Existem, claro, mas isso não significa que tudo que acontece na nossa vida esteja submetida a essa a fatalidade. Fatalidade é algo que a gente não pode mudar, porque existem as leis de Deus, que são imutáveis, mas existe a flexibilidade dentro dessas leis. Existe a vontade de Deus.
Então, a gente não pode rotular assim, Deus quer e é dessa maneira. Tá? Se fosse assim, se a gente tivesse esse raciocínio, né, se eu descobrisse assim, eu estou doente, uma doença grave, uma doença, né, bem grave. Se eu pensasse dessa forma, eu ia falar assim, Deus quer que seja assim. Não procuraria um médico, não procuraria medicamento, não é? Não procuraria ajuda. E não é assim. De repente, o movimento de você procurar um médico, de você procurar ajuda, pode evitar algo mais sério lá na frente. Então, a gente tem que ter fé, a gente tem que ter confiança. Não é? A gente não está falando que aquilo que a gente está passando, que é uma prova, ela vai acontecer um milagre, vai acontecer uma coisa. Não. A gente tem que se movimentar por tudo que a gente passa, não é? Das dificuldades e pedir ajuda. Então, na lição fala assim, a pessoa que passa, né, por uma doença, por uma dificuldade, pela vontade de Deus, ela pode viver mais. Quando a gente tem notícias de uma doença grave, o que a gente pensa? Vou viver 1 mês, vou viver 2 meses. Tem gente que vive com aquilo anos, não é? Então a gente precisa se agarrar a essas informações. A gente precisa crer, a gente precisa colocar isso no nosso coração. A gente se acalmar, a gente respirar fundo, não é? E seguir em frente, segurar nas mãos de Deus, de Jesus e seguir em frente. Tá? Aí tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que fala assim, as preces podem mudar as provas pelas quais eu tenho que passar? É o que eu acabei de falar, né? A prece, ela pode mudar o que eu tenho que passar? Aí eles respondem, não mudam a sua natureza. Mas quando a gente faz uma prece, a gente está se ligando à espiritualidade, aos meus espíritos. E eles vêm ao nosso auxílio. É como o Senhor do deserto, não é? Eles vêm ao nosso auxílio, nos dando o quê? Coragem, força, bom ânimo, resignação, quando é algo que a gente fala, poxa, a gente ainda fala, por que comigo? Não é que está acontecendo isso? Mas tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Nada passa, não é, assim, sem uma explicação. Então, quando a gente faz a prece sentida, né, não é uma prece assim, que a gente fala rápido, uma prece sentida, uma prece que igual prece de mãe. Não sei qual é o livro que fala, a prece de mãe, ela vara, né? Ela chega a Deus com uma velocidade, ela arrebata os céus. Quando eu falo mãe, são, né, todos nós que amamos os nossos queridos, nossos sobrinhos, não é? Então, a prece, ela não muda a natureza da prova, mas ajuda a gente a ter uma visão diferente. A não questionar da forma que a gente questiona por quê. Imagina a gente pedindo ajuda e a espiritualidade, né, ali, não vou falar todos os dias, soprando aos nossos ouvidos. Tenha paciência, tenha resignação, tenha coragem, seja forte, não é? Então, só que a gente precisa estar nessa sintonia para que a gente possa ouvir isso tudo. Então, é um trabalho, é um exercício constante. Por isso que eu falei que no começo, não é? Quando eu li prece não é algo simples. É algo muito mais sublime, mais elevado. A gente sai daqui e se eleva para se comunicar com o Espírito, para que eles
consigam se comunicar conosco, nos ajudar. Por isso que quando a gente está muito esbaforido, que a gente não está ansioso, acessar a espiritualidade, eles vêm eles vão ter mais trabalho, né, Helena? Eles vão ter mais trabalho nesse sentido. E outra coisa, quando a gente tem quando eles vêm nos ajudar, a prova que a gente está passando, que a gente falava, nossa, eu não vou conseguir, ela se torna, a gente começa, como a visão muda, a gente começa a ter um olhar diferente, ela se torna menor, não é? Porque a gente vai vivendo o dia a dia com aquela prova, vai se adaptando, não é? O ser humano se adapta com facilidade e a gente vai tocando o barco. Tem a gente estuda prece, tem várias lições assim bem bonitas, sabe? Que nos motivam a estudar cada vez mais e estar aqui falando com vocês. Então, essa lição, esse texto, essa história que eu vou trazer, ela está na Revista Espírita também, né? Que traz o depoimento de um espírito que mais tarde desencarnou. Eu vou falar no finalzinho sobre ele. Então, a história ela é sobre a prece, mas é muito, assim, é do dia a dia, do nosso dia a dia, das coisas que a gente faz no dia a dia. Né? É de um homem que chegou a uma residência e ele foi atendido por um casal. E ele pedia uma ajuda, ele estava com fome, ele pediu então uma ajuda. E o casal deu, né, o de comer, deu o que ele precisava e se comoveram ali com aquela situação e ele começou a contar da sua vida. Que ele estava numa cidade bem longe e ele veio para essa cidade, determinada cidade desse casal, porque ele veio procurar emprego. E quando ele chegou nessa cidade, o que aconteceu? A fábrica que ele tinha se conectado, né, para trabalhar, tinha fechado. E ele não teria, então, meios para mandar dinheiro lá para a família, não é? Que estava em outra cidade. E aquele casal, então, se comoveu e tinha um conhecido que alugava quartos e orientou. Olha, você vai procurar fulano, que ele aluga quartos, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Mas quando você arrumar um emprego, você paga. E o casal teve uma ideia. Eles conheciam o dono de uma panificadora, de uma padaria perto. E conversaram com o dono da panificadora sobre esse senhor. Se podia arrumar algum lugar, um trabalho para ele. E ele então, e o dono ali proprietário da padaria ali, deu a vaga para esse homem. E ele então trabalhou, né? Conseguiu o quarto e conseguiu o trabalho. Então, ele trabalhou um dia, 2 dias, 3 dias. De repente, ele sumiu. E quando foram ver o caixa da panificadora, o caixa estava vazio. Ele tinha levado o dinheiro e fugiu. E quando o casal soube, a reação desse casal, quando soube, o marido, a primeira reação dele foi de raiva, não é? De, poxa, a gente deu oportunidade a essa pessoa e ele fez isso com a gente. Mas como ele tinha um coração bom, aquele sentimento passou.
E a senhora não falou nada, ela só pensou. Olha o pensamento dessa senhora. A frase que ela pensou, vai com Deus. Ela teve, assim, um sentimento diferente do marido. Um sentimento, assim, bem diferente. Não foi de raiva, não foi de mágoa. Ela sentiu até pena, não é? Daquele senhor que tinha uma oportunidade de trabalho, mas escolheu algo diferente. E quando essa mulher, ela desencarnou, quando ela foi para a espiritualidade, os espíritos conversaram com ela sobre isso, sobre esse episódio. Então, o que eles colocaram para ela? Olha só. Quando você pensou nesse homem, quando você emitiu, não é emitiu porque ela não falou, ela pensou. Quando você pensou mentalmente, você vai com Deus, junto com esse vai com Deus, ela colocou todo o sentimento de perdão e de indulgência. Devia ser um espírito mais elevado, né, gente? Então, junto com o vai com Deus, ela colocou essa vibração de perdão e indulgência. A espiritualidade conversando com ela. E isso fez, aí, bom, ela colocou. E essa prece, é como se fosse uma prece. Você vai com Deus, ali junto está o perdão, está a indulgência, e é como se fosse uma prece que foi diretamente à espiritualidade. E retornou a quem? Ao homem. A prece que ela fez, essa frase, carregada de perdão, de indulgência, ela retornou da espiritualidade para esse homem, para a consciência desse homem. Então, ele foi ainda fazendo os golpes, dando os golpes. Só que, isso tudo contado pela espiritualidade, só que, o que aconteceu? Quando ele ia dar um golpe, algo incomodava pelo mal que ele estava fazendo. Então, ele já não se sentia confortável com aquilo que ele estava fazendo, não é? E, no final da história, esse homem, ela contando, não é? Esse homem, ele conseguiu dar a guinada, parou de dar o golpe, não é? Parou. Começou a trabalhar honestamente. Claro que não se tornou um homem bom assim, ó, não é? Da hora pro dia. Mas ele procurou um trabalho honesto. Então a gente pensa assim, olha o poder de uma prece. Olha o que um pensamento, não é? Alcança quando é do bem. Essa semana, eu estive lá na escola, tem uma menina que ela é para o estudo, não é algo particular, tá? Ela é minha aluna, bonita, sabe? E inteligente. E ela foi ela veio de uma escola difícil que eu falo, não tinha muita bagunça, tinha muito complicada para a nossa escola. E eu já tinha percebido como é que ela era, né? Ela tinha um jeito, era uma menina alegre, mas tinha ali umas escolhas equivocadas. Aí ela começou a faltar. Faltou um mês e meio. E a gente sinalizando para a direção. Por que fulana está faltando tanto? E chegou um ponto que a gente, ligaram para a mãe para perguntar, e a mãe falou assim, olha, ela está indo para a cidade de Deus. Ela está indo 13 anos. Ela está indo buscar outras coisas. Ela está se envolvendo com outras pessoas. A mãe falando isso. E ela foi cortada da escola. Porque ela faltou, não é? Bom, passou.
essa semana, estou saindo da escola. Que encontro. Minha querida. Porque eu abraçava ela e falava assim: você tem tudo para dar certo. Você tem uma vida pela frente. Tudo. Você é inteligente. Você é carinhosa, amorosa. Tudo. Aí ela daquele jeito, né? Assim, alegre, sorridente. E encontrei com ela, aí ela, professora, aquela coisa toda. Um short aqui, uma blusa aqui. Eu falei, cadê o resto da roupa? Brincando com ela. Cadê o resto da roupa? Professor! E a mãe junto. A mãe com a... Tem uma filha de colo e tem uma outra que estava em casa. Aí eu falei assim, Mari, não posso falar o nome, querida, e aí, o que você está fazendo? Não, professora, fui cortada da escola. Eu falei, mas você faltou, não é? Faltou tanto. Naquela hora, eu falo para vocês, eu fiquei travada, eu não sabia o que eu falava. Porque eu falava assim, tenha juízo. Não é isso que ela quer ouvir, não é? Então, né, naquela hora, eu fiz uma prece. Eu pedi a Luiz Sérgio, não é? Que trabalha com jovens. Eu falei, Luiz Sérgio, fechei o olho, abracei ela. Aí ela falou assim, professora, não me aperta tanto. Eu apertei ela e falei, Luiz Sérgio, toma conta dessa querida do coração. Então, bom, estou falando isso para encaixar aqui, né? Nessa lição de hoje. E foi do coração. Parece que ela era filha, uma filha querida, né? Que a gente cuida ali com todo o amor. E ela foi para a vida dela. A mãe não tinha mais como segurar. A mãe, eu perguntei, e a senhora? Não tenho mais o que fazer. Então, o que a gente tem que fazer? Rezar. O que a gente puder fazer para ajudar, a gente vai fazer, a gente vai orientar. Mas a gente tem que mostrar o trabalho no bem. O que é o bem para essas crianças, não é? O que é o bem para esses jovens? Porque senão a escolha, os exemplos que eles têm são muito difíceis. A facilidade, não é? Está aí. Então é de nossa responsabilidade. Não estou falando a gente que é evangelizador, né, Tatá? Mas de todos nós. Não é virar o rosto quando alguém está no sinal. Que a gente fala assim, devia procurar um emprego. Ela é assim, ela é essa. Não. O que a gente pode fazer? Olhar no olho e falar, bom dia, é uma prece, não é? Dar uma atenção é uma prece. Trabalhar no bem é uma prece. Então, voltando para a lição, senão o poder de uma prece, né, o benefício que ela traz, é capaz de tocar o coração de um espírito que muitas vezes desperta na gente o julgamento e a crítica. Porque quando a gente olha, né, se a gente souber de um homem que fez isso com uma família, qual é o primeiro julgamento, né, que a gente faz? É muito complicado. Né? Então, é isso que Jesus espera da gente. Esse olhar de amor, esse olhar de benevolência, esse olhar de solidariedade. Não é? No livro Vinha de Luz, vamos lá, vamos seguir. Na lição 98, que tem como título A Prece Recompõe. É o título da lição, onde Jesus fala assim para os seus discípulos: e tende orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Vou voltar, tá? E tendo orado, moveu-se o lugar onde eles estavam reunidos. Se a gente ler ao pé da letra, a gente vai falar, poxa, houve algum fenômeno mediúnico ali, que o lugar, né, se movimentou? Não.
Mas Jesus veio explicar isso claramente. É claro, os discípulos, a vida deles não era uma vida fácil. Não era uma vida, não é de benesses, não era uma vida, né, de passeio, que a gente pode falar assim. Tanto que a lição traz, no Vinha de Luz, que a gente sabe que seguir, que trabalhar com Jesus não é fácil. Então, os amigos se afastaram deles, as famílias não entendiam o propósito daqueles discípulos, as escolhas que eles fizeram. Então, isso, no coração daqueles homens, era conflitante, era difícil, trazia tristeza. Então, o que Jesus fala? E tendo orado, então, quando eles oravam, o que eles emitiam para a família, para os amigos? Sentimentos de quê? De compreensão, sentimentos de amor, sentimentos de tolerância. E isso chegava até aquelas pessoas e retornava para eles. Então, o movimento de mudar de lugar é esse movimento de você mudar o quê? O seu sentimento. Através de quê? Da prece. Então, a prece proporciona isso para a gente. A gente tem que sair daqui, descendo ali já fazendo prece, agradecendo, não é? Porque é um benefício que a gente recebe. A prece é um instrumento de progresso. Por quê? A gente vai mudando os nossos sentimentos quando a gente faz uma prece com fervor, com honestidade, com sinceridade. Tá? Então a prece higieniza o nosso pensamento? Sim. Limpa, higieniza? Sim. Ela faz com que os pensamentos difíceis. Tá? Aí eu trouxe assim: todo aquele que ama, que busca, espalha amar, todo aquele que trabalha no bem e se fortalece nele, todo aquele que é honesto com seus próprios sentimentos, ele está fazendo uma prece verdadeira. Porque não adianta você fazer uma prece, não sei se nem você pode falar assim, não adianta. Toda prece chega, não é? Tem a sua resposta. Mas se você faz uma prece com coração, com raiva, com rancor, com mágoa, o que você está colocando ali nesse momento? Não é? Então a gente tem que pensar nisso. Quando oramos a Deus, que tenhamos a delicadeza de pedirmos o entendimento, a coragem para passarmos pelas provas da vida. Se a gente pensar assim, uma pessoa que cometeu vários excessos na vida, tem pessoas que falam assim: venha passeio, eu vou aproveitar, vou fazer tudo que eu quero, né? Prejudicou a saúde e sofre por causa disso. Quando ela faz uma prece, ela vai ter o direito de se queixar? É uma interrogação, né? Foi escolha, né? A gente não está falando que a gente vai abandonar a pessoa, mas ela tem o direito de se queixar. Se ela não obtiver a cura, Deus sabe, né? Deus sabe de todas as coisas. Aí ele continua, né? Essa pessoa, ela poderia ter encontrado na prece a força de resistir uma tentação. Tá? Vai dar tempo de falar tudo. Eu trouxe aqui também um depoimento de um empresário que faleceu esse ano. Ele é o Abílio Diniz, não é? Ele foi um dos donos do mercado Pão de Açúcar. E o livro se chama Caminhos e Escolhas. Não é um livro escrito. Mas o título da lição, eu peguei alguns trechinhos para a gente ilustrar o estudo de hoje. Se chama Espiritualidade e Fé. Aí ele fala assim: quando eu peço algo a Deus, antes pergunto a mim mesmo: meu pedido é justo? Então ele começa falando do filho, Pedro Paulo, que era um
Ele corria na Fórmula 1 e nesse dia aqui, ele sofreu um acidente. E o Abílio, ele estava vendo pela televisão a corrida do filho e viu que o filho se acidentou gravemente. E ele estava no Brasil e o filho na Alemanha. Ele não podia estar lá. Então o coração dele ficou apertado. Olha o que ele fala. Agarrei minha fé e implorei a Deus que o poupasse. Na verdade, diante daquela cena chocante, nem cheguei a pedir que Pedro não se machucasse. Isso me parecia um milagre impossível, mas que saísse vivo e sem ferimentos graves. Aí ele fala assim: cito esse caso porque considero ter sido uma demonstração daquilo que sempre senti no momento íntimo em que faço as minhas preces. A presença de Deus em minha vida. Preciso compartilhar com você o quanto tem sido importante e enriquecedor manter a fé acesa. E em todas as horas, sejam elas boas ou más. Aí ele fala assim: arriscaria dizer que ao menos 2 regras devem ser respeitadas quando pleiteamos algo junto a Deus. A primeira delas consiste em questionar-se sinceramente, de maneira mais simples possível: será que meu pedido é justo? A segunda regra é avaliar se você já fez tudo o que era possível ser feito para obter o que está pedindo. É o movimento que a gente falou. Aí é o caso de também se perguntar: estou fazendo a minha parte nesse trato? Aí ele fala de um exemplo. Digamos que você queira uma promoção no trabalho. Acho que o pedido é concreto, é plausível. Você pode pedir a Deus que o ajude, mas pode pedir exatamente o quê? Aí ele responde: que ele elimine o concorrente. Tem gente que faz, né? Não. Pode pedir que o ajude a obter uma melhor performance para atingir seus objetivos. E aí vem a regra número 2. Você pode perguntar a si próprio se, para ser promovido ou reconhecido em seu trabalho, você anda fazendo a lição de casa? Se tem dado o melhor de si no que faz, se empenhado, se aprimorado? Quando essas 2 perguntas são respondidas com honestidade, de forma positiva, e o pedido é feito com fé, temos êxito no que desejamos. Olha para você. Então, pedir sim, mas pedir com consciência, né? Pedir se movimentando, fazendo a nossa parte. Aí ele fala assim: aí eu volto ao episódio do meu filho. Nas minhas orações, sempre pedi que ele fosse protegido. A gente faz isso com todos, não é? E chegasse são e salvo ao final de cada prova. Eu nunca pedi que ganhasse a corrida. Não considero esse um pleito justo. Imagina, só atrapalhada em que eu colocaria Deus. Se eu e mais 21 pais de pilotos pedíssemos que nossos filhos ganhassem a prova, como é que Deus avaliaria quem deveria ser contemplado naquele domingo? Né? Teria que consultar os tempos de classificação, essas coisas todas. Então, esse é o tipo de trabalho que Deus não precisa ter. Ele acaba assim. Então, esse depoimento faz a gente pensar o quê? Será que é justo, né, aquilo que a gente pede? Será que é justo? Será que a gente somos merecedores? Olha só, a gente agradece sempre por tudo que a gente tem. A gente tem mais do que devia, né? A gente tem momentos de alegria, muitos momentos de alegria. A gente tem os momentos tristes, sim.
Senão a gente também não caminhava. Se a gente fosse só de alegria, de felicidade, seria tudo uma festa. Mas tem que ter o quê? Balança. Não é? A gente pensar, epa, estou fazendo algo errado. É igual aquela mãe que pede a Chico. A mãe chega para Chico, ela tem um filho. Não sei qual livro que está. Contos e contos, essa história. Ela tem um filho, o filho é deficiente. E o filho começa a ter dores nas pernas. Dores nas pernas. E ela vai ao médico, leva o filho. E os médicos chegam ao seguinte diagnóstico: a gente vai precisar botar as 2 pernas do filho. Ele já tinha deficiências físicas. E ela chega a Chico e pede, né? Faz uma prece, pede a Chico que ele faça a intervenção para que seu filho não aconteça isso ao filho dele. E Chico, então, comovido, né, vai a Emmanuel, seu mentor espiritual, conversa com ele. E Emmanuel acessa aos mentores espirituais da família dessa moça, dessa senhora, ali do filho, de todos, e conversa, né? Tem um diálogo com os mentores. E esses mentores falam assim, olha, vai ser necessário sim que seja amputado as pernas. E Chico fala isso para ela. E ela, né, fica assim, sofrida, né? Muito sofrida. Mas vem a explicação que Chico dá a ela. Tudo tem explicação, tudo tem um porquê. E a doutrina espírita vem trazer tudo isso para os nossos corações, para acalentar os nossos corações. E a explicação era que esse rapaz, em várias encarnações, ele tirou a própria vida. Então, nessa vida que ele estava, ele já estava maquinando, não é? Para tirar a vida dele. Ele já estava pensando em se atirar na linha do trem para partir, para desencarnar, esquecendo que a vida é um dom de Deus, não é? Então, olha a providência divina agindo aí nesse momento. Claro que é para aquela mãezinha, acho que para qualquer um de nós, não é? A gente, o nosso coração, o sofrimento de ver um filho, não é? Naquele estado. Mas olha a explicação, né? Mas por que ele queria, né, tirar a própria vida? Por não aguentar mais aquela situação. Aquele momento, aquilo tudo. Então, a gente fala assim, né? A prece, nesse momento, para aquela mãezinha, seria um instrumento importante? Seria. Daria forças, coragem para ela passar para o filho? Sim. Então, a gente tem que ficar nisso na mente. Toda a prece chega a Deus. Uma prece com sentimento de amor. Uma prece sincera, uma prece honesta. Uma prece que vive sempre procurando o bem do outro. Porque quando a gente faz uma prece pedindo ajuda para o outro, nós somos ajudados. Não é? É mão dupla, não é mão única. O bem ricocheteia, né? E volta, ele vai e volta, mão dupla. Tá? Então que a gente sai daqui, não falando assim, não tem tempo de fazer prece. Tem, porque a gente fica ali, ó. Sabe o que é isso, né? Não é? Nem vou falar o que é. E na hora de fazer a prece, a gente não faz. Na hora de dormir, a gente está com sono. Fala assim, obrigado, Jesus, obrigado. É uma prece, mas de repente não é uma prece tão sentida, não é? Tem gente que não pode, deitou, não pode fazer prece. Tem que fazer prece em pé, para não dormir, não é?
Não sei quem falava isso para mim aqui, não sei se era algum. Faça a prece em pé, senão você vai dormir e não vai fazer a prece. Então, sejamos verdadeiros na nossa prece. Pensamos assim, conversa com Jesus, fecha o olho e fala assim: Jesus, me ajude nas minhas dificuldades. Sinceramente. Bom, obrigada pela atenção, obrigada pelas vibrações de amor. Vocês são maravilhosos. Obrigada, tá? Obrigada pela lição. Nós vamos agora ler o livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, na lição 115. Guardemos lealdade. Está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Disse-nos Paulo. Vivamos cada dia fazendo o melhor ao nosso alcance. Se administras, ser justo na distribuição do trabalho. Se legislas, ser fiel ao bem de todos. Se espalhas os dons da fé, não te descuides das almas que te rodeiam. Se ensinas, ser claro na lição. Se te devotas à arte, não corrompas a inspiração divina. Se curas, não menosprezes o doente. Se constróis, atende à segurança. Se arás o solo, faze-o com alegria. Se cooperas na limpeza pública, abraça na higiene o teu sacerdócio. Se edificaste um lar, sublima-o para as bênçãos de amor e luz, ainda mesmo que isso te custe aflição e sacrifício. Não te inquietes por mudanças inesperadas, nem te impressione a vitória aparente daqueles que cuidam de múltiplos interesses, com exceção dos que lhes dizem respeito. Recorre o olhar vigilante da divina providência, que nos observa todos os passos. Lembra-te de que vives onde te encontras, por iniciativa do poder maior que nos supervisiona os destinos, e guardemos lealdade às obrigações que nos cercam. E, agindo incessantemente na extensão do bem, no campo de luta que a vida nos confia, esperemos por novas decisões da lei a nosso respeito, porque a própria lei nos elevará de plano e nos sublimará as atividades no momento oportuno. E agora, nesse momento, nós iremos nos preparar, os médios irão se levantar e se deslocando para o momento do passe. Nós vamos fazer a prece desse momento. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos, que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem, que seja em teu nome, em nome do Senhor Jesus, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. E Emmanuel nos lembra que quando estivermos num abençoado serviço ao bem, seja numa atividade religiosa,
seja na lida profissional diária, seja no dia a dia, no convívio com os familiares e amigos, que nós esperemos por novas decisões da lei a nosso respeito, porque a própria lei nos elevará de plano e nos sublimará às atividades no momento oportuno. Sejamos fiéis dispenseiros das oportunidades de serviço, pois, num planeta de provas e expiações, devemos estar sempre preparados para o serviço no bem. A espiritualidade maior nos avalia quanto ao nosso poder de ajudar alguém que lhe pediu ajuda, ou mesmo sem ter pedido, mas que se encontra necessitado. Sejamos sempre qual o trabalhador da última hora, pois, no serviço do bem, as responsabilidades são cada vez mais engrandecidas à medida que mostramos evolução na maneira de se colocar à disposição para tarefas de maior envergadura. No entanto, sejamos dóceis às minudências de um trabalho novo, pois temos, em geral, uma coordenação acima de nós, que quer aproveitar o máximo possível de nossa boa vontade e qualidade de nossos recursos colocados à disposição. A exemplo disso, podemos citar o trabalho inicial de Allan Kardec, sob a direção dos espíritos superiores que estavam à frente da codificação espírita, do lado do plano espiritual. Nós recebemos muito do plano espiritual, de Deus, dos bons espíritos, de Jesus, que possamos doar também de nós tudo isso que nós recebemos com lealdade, que tenhamos sempre em mente que todo trabalho deve contar com as bênçãos do Senhor, nosso Pai, e de nosso irmão Jesus Cristo. Que sejamos fiéis ao Senhor. Todo trabalho na seara cristã, não necessariamente realizado a um centro espírita ou outro templo religioso, requer boa vontade, persistência e humildade, para que não estraguemos o serviço em andamento e a nossa evolução consequentemente. Sejamos fiéis no pouco e no muito. Que a gente possa aproveitar todas as oportunidades que nos são dadas, principalmente na casa espírita, para o trabalho no bem. Que a gente possa, já que a gente recebe tanto dessa casa, ser fiel a essa casa, aos trabalhos solicitados que a gente tanto precisa de trabalhadores. Que a gente possa também agradecer a oportunidade desse trabalho. Que assim seja, graças a Deus. E agora a gente vai continuar nessa vibração para receber a mensagem do plano espiritual. Graças a Deus. A prece nos eleva. A prece nos leva a nos comunicar com o Pai, a elevarmos os nossos pensamentos, agradecendo, louvando e pedindo, sim, por aqueles que sofrem, por aqueles que estão em aflição, por aqueles que estão, sim, passando por dificuldades, por aqueles que perderam seus lares, perderam seus afazeres, perderam seus amados. Que nós oremos por eles, para que
tem uma esperança. E tudo é renovação. Renova-se o ar, renova-se a ambiência e renovam-se também as situações das nossas vidas. Todos sofrem na Terra, porque é um planeta de expiações e provas, onde nós estamos internados para purificar todas as provas e lições que nos chegam, sabendo que o Pai é justo, o Pai é misericordioso, e Ele não castiga ninguém. Mas o homem, muitas vezes, destrói os ambientes, invade determinadas regiões, que a natureza mesmo depois retorna ao local onde houve a invasão. O mundo, se nós formos observar, é um planeta maravilhoso, onde o verde modifica o ar. O mar nos mostra também a sua frequência no vai e vem das ondas. Os próprios animais, que se dizem irracionais, também trazem seus sentimentos. Então nós temos que tomar conta de tudo o que há na Terra, porque são ferramentas que o Pai nos coloca nas mãos para que possamos desenvolver a compaixão, a piedade, a misericórdia e o amor. Nós não temos que ter pensamentos críticos e nem de julgamentos, porque todos trazemos as nossas mazelas. E o Pai olha para todos da mesma forma, para o criminoso, para aquele que está tirando a vida dos seus irmãos, para aquele que está prejudicando a sua própria saúde, para aquele que está cometendo algum ato de burlar a lei, de violar a lei dos homens. Mas Deus ali está, olhando para todos e abençoando a todos. Então vamos fazer a nossa parte, sim, de levar o nosso pensamento a Ele, rogar por toda a humanidade e nossa família maior, para que cada um deseje o bem, faça o bem. Faça sim pelas crianças, pelos jovens, pelos velhinhos, enfim, por todos. Porque fazemos parte dessa caminhada evolutiva em que ninguém está só. Cada um traz as suas experiências, cada um traz as suas dores e as suas aflições. E só a prece consola, só a prece alivia, e só a prece dá força àquele que passa pela provação. Pensemos nisso e oremos sim uns pelos outros, para que o mundo melhore, para que as futuras gerações possam encontrar um ambiente na Terra mais pacífico, de cordialidade e de amor. Que Deus possa abençoar todos nós. Que cada um se compenetre da sua responsabilidade diante do conhecimento e faça a sua parte, amando e crendo que tudo está sob a supervisão do Pai
Graças a Deus. Graças a Deus, estamos aqui mais um término da palestra de hoje, dessa sexta-feira, agradecidos por essa vibração, agradecidos pelas lições da tarde de hoje e que a gente possa, como foi dito na oração inicial, colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu aqui, que a gente possa colocar em prática e preservar essa vibração, levar para os nossos lares, para os nossos familiares. Nós pedimos, abençoe a todos que estão aqui presentes, abençoe essa casa bendita pela oportunidade de trabalho e de aprendizado, que nós possamos irmos para casa em segurança, para que tudo possa correr da melhor forma possível. Pedimos e agradecemos por essa tarde. A Deus, acima de tudo, a Jesus e aos amigos espirituais. Que assim seja, graças a Deus. E diante dessa paz toda, a gente vai ter um lembrete. Domingo nós temos o nosso encontro de Eurípides Barçanufo, de 9 a 1 da tarde. Então a gente conta com a presença de todos. É muito importante, né? Porque a gente vê que esses espíritos trazem as suas lições, trazem as suas lutas e trazem também a certeza de que quando a gente quer, a gente consegue. Tá bom? No mais, que cada um leve sim essa paz e essa harmonia que nós encontramos.